E até agora, gente, 6.694 pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Pernambuco. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e cada vez que um paciente vence a doença, isso é motivo de alegria e de festa. Vejam esse vídeo agora que mostra o momento em que o paciente recebe alta de um hospital particular do Recife. Acompanhe comigo. Oh, coisa boa, vencendo a Covid. E eu vou conversar agora com o médico responsável pelo tratamento desse paciente. É o médico pneumologista Diego Lima. Doutor Diego, boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no Ronda Geral. Boa tarde, Moab, boa tarde a todos. Doutor Diego, esse paciente que o senhor tratou nesse hospital particular do Recife, qual a média de idade dele? E ele apresentava alguma comorbidade que pudesse agravar a doença? É um paciente de 46 anos, Moab, que tem uma obesidade, né? Então, como comorbidade mesmo que ele tinha, foi só a obesidade. Interessante, doutor Diego, que eu estava ouvindo até numa entrevista de um médico, gastro, falando da questão da obesidade e o risco para a Covid-19, né? Por conta da inflamação em alguns órgãos que a gordura, o sobrepeso, ele pode provocar, né? Que isso é um fator perigoso, não é verdade? Exatamente. Os estudos eles têm mostrado isso, né? A grande contribuição desfavorável no caso da obesidade para a apresentação mais graves da Covid-19. Né? O paciente obeso ele é um paciente inflamado. Ele já tem uma inflamação de base. Então, parece que isso aí prejudica, né, o controle do sistema imunológico, fazendo ou favorecendo o desenvolvimento da doença na sua forma mais grave. Em linhas gerais, doutor, até por uma questão de ética, o senhor não pode detalhar, é claro, mas em relação a esse paciente, né, qual foi o quadro dele, como esse quadro se agravou, chegou a ser entubado ou não, quero que o senhor responda, e como é que foi a administração clínica para o tratamento desse paciente? Veja só, Moab, essa questão da terapia da Covid, ela tem sido muito dinâmica. Né? A gente tem aprendido à medida que a gente está tratando dos doentes. Né? Estudos estão sendo feitos e estão sendo publicados e nós estamos nos inteirando dos estudos, das evidências científicas à medida que o tempo passa. Então, é importante a gente dizer que os últimos estudos que têm sido publicados, eles têm nos orientado na terapia clínica, mas o que parece é que uma boa assistência de unidade de terapia intensiva, né, tem sido ainda, eu digo de suporte, tem sido ainda o ponto-chave para esses pacientes que têm tido a forma mais grave da doença. O que é que eu quero dizer com isso? É que as evidências têm mostrado que uma boa assistência de suporte é o que a gente tem de evidência mais forte do que todas as outras medicações no momento. Então, o nosso foco para ele ficou nessa parte mesmo, além das medicações, de uma boa assistência de terapia intensiva. Por falar em medicação, doutor Diego, na semana passada houve uma determinação do Ministério da Saúde para a administração de alguns medicamentos, até polêmicos, um assunto muito polêmico, a exemplo da cloroquina, hidroxicloroquina, no atendimento inicial do paciente, até em atendimento ambulatorial, caso seja possível, e cada estado e município recebendo essa orientação do Ministério da Saúde para poder tratar o paciente. A questão do uso do hidroxicloroquina para o senhor, como é que o senhor tem observado, já que o senhor atua na rede pública e privada? Como é que o senhor tem observado, como é que está sendo a administração nesse sentido desse tipo de medicamento? Isso, Moab. Veja, desde o início dos anos 90, que a medicina ela tem se voltado para um movimento chamado de medicina baseada em evidências. E o que significa isso? Significa a gente
respeitar o quadro clínico do doente, assim como a autonomia do doente, em interseção com as evidências científicas que surgem. Então, a gente tende a pensar que uma pessoa que esteja muito grave, doente, ela vai tentar qualquer medicação. Qualquer coisa que oferecerem a ela, pode ser que ela aceite. Mas a medicina baseada em evidência, ela não se presta a isso. A medicina baseada em evidência, ela, como o próprio nome já diz, ela baseia-se nas evidências científicas que vão surgindo. A gente tem visto, em relação à hidroxicloroquina especificamente, que você perguntou, a gente tem visto esse dinamismo ao longo do tempo. Né? Há algumas semanas, nós tínhamos estudos muito pobres, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de força estatística, que mostrava que a gente não conseguia ter robustez para defender a hidroxicloroquina, mas eram, dentre as poucas, as evidências que tínhamos. Nos últimos dias foi lançado um estudo de muita força estatística, de robustez, né, com mais de 95 mil doentes, publicado em uma importante revista científica, mostrando de fato que a hidroxicloroquina não teve melhora, não mostrou evidência de melhora, de benefício para os doentes. Então, falando que eu comecei a dizer, que a medicina atual é uma medicina baseada em evidência, não tem como a gente se basear em crendice ou em achismos. Né? À medida que as evidências vão sendo publicadas e vão sendo formuladas, vão sendo feitas, nós, profissionais da saúde, temos por obrigação ética e profissional nos basearmos nessas evidências. Então, mediante essas informações, nós temos que orientar o nosso tratamento para os nossos doentes. Né? Não podemos nos basear somente nas coisas que achamos, mas sim no que as evidências científicas têm mostrado. Então, nesse sentido, nós temos, não só eu, mas muitos colegas têm caminhado no sentido de obedecermos às evidências científicas, que elas sim fazem a medicina. Doutor Diego, o que é que o senhor me diz em relação aos pacientes assintomáticos? Essa é uma grande preocupação e a gente pode até fazer também uma relação para o número de testes disponíveis. A gente tem hoje até um número à disposição maior do que algumas semanas atrás, porém vai ser testado um paciente na rede pública, exemplo, quando ele apresenta quadros similares à Covid-19. Né? O que é que o senhor me diz em relação a pacientes assintomáticos e qual a preocupação hoje da classe médica? A nossa preocupação, Moab, é que a gente tem visto com exemplos de outros países, a exemplo da Coreia do Sul, que foi um dos países que mais testou doentes, e a gente tem visto que a disponibilização dos testes irrestritamente, ela tem uma grande vantagem, que é a gente conseguir fazer um desenho epidemiológico. O que significa isso? A gente entender por onde esse vírus está andando e a gente conseguir fazer os bloqueios de isolamento concentrado nas áreas que mais esse vírus está presente. Então, a grande vantagem da testagem irrestrita, inclusive nos pacientes assintomáticos, é essa. É a gente entender, conseguir identificar que aquele indivíduo, apesar de estar assintomático, ele tem o vírus e ele passa a ser um portador e um transmissor, e a gente tendo posse de um exame positivo, a gente consegue orientá-lo a ficar em casa. Então, o que tem acontecido atualmente é que a gente não tem esse exame de maneira tão estrita assim, né? Isso parece que está melhorando aos poucos, mas como a gente não consegue saber quem de fato está e quem não está doente, principalmente do ponto de vista de assintomáticos, nós temos reforçado a necessidade de que todos se isolem e fiquem em casa. Doutor Diego, uma última pergunta. O senhor, como médico especialista na área do sistema respiratório, que o senhor é pneumologista, qual a relação que o senhor faz dos sintomas da Covid-19
com sintomas de outras doenças respiratórias que aparecem nesse período, principalmente por conta do período chuvoso. Muito pertinente, Moab, isso, porque nós temos que sinalizar que nem tudo é coronavírus. Covid-19 não é a única doença que nós temos acontecendo. Nós temos todas as outras doenças, nós temos as crises de asma, nós temos os pacientes que são portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, temos os doentes que têm sequela de tuberculose, temos todos esses doentes além da Covid-19. Então, nós precisamos estar atentos aos sintomas, né, da Covid-19, que está sendo bem difundido na mídia aí, mas não podemos esquecer que os pacientes asmáticos, os pacientes portadores de pneumopatias, de doenças pulmonares prévias, eles precisam se cuidar. Muitos deles conhecem os sintomas de suas doenças e precisam estar atentos ao controle dessas doenças. Ademais, a gente tem também as doenças virais, outras respiratórias, os vírus da gripe, os vírus do resfriado comum, que podem se confundir também. Então, nesse sentido, o que a gente tem orientado é, de fato, atentar para as manifestações mais graves da doença. Uma febre que não passa, uma dificuldade respiratória, essas são as pessoas que precisam, sim, ir à emergência. Em todos os outros casos, precisa ser vigiado esses sintomas de maior gravidade, se aparecerem. Doutor Diego, muito obrigado, viu, por nos atender. Saúde. Obrigado, Moab. Conversamos com o Diego Lima, que é médico pneumologista, falando sobre Covid-19, sobre alta de paciente. Cada alta, mostrar aqui e contar, é uma vitória que a gente conta e traz esperança, né?